Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha o que a palavra vai dizer em João 14, 23, vai dizer assim: Respondeu o Messias: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece a minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o Messias, ele falando aos discípulos, e aqui a gente vê ele dizendo, irmãos, no primeiro versículo, que se alguém ama a ele, obedecerá a palavra dele, e o Pai o amará, e ele virá juntamente com o Pai, e vai fazer morada dentro da pessoa. Ou seja, quando nós aceitamos ele, nós recebemos ali o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que nos instrui, que nos convence, e nos ensina todas as coisas. E o Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Criador, ele passa a habitar em nós. Ali nós nos tornamos casa e morada do nosso Criador, o Todo-Poderoso habitando em nós, que somos falhos pecadores. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que aquele que obedece à palavra, esse é quem ama a ele. E nós sabemos, irmãos, que a palavra, ela é a verdade. Ela é a vida. Que observe o versículo 24, o que ele vai dizer: Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Ou seja, irmãos, quando nós não amamos o Criador, nós não nos importamos com o que a palavra diz, com o que é certo, com o que é errado. Quando a gente não ama o nosso Criador, a gente vive as nossas próprias vontades. A gente vive a nossa vida mundana. A gente vive para satisfazer os desejos da carne, para andar conforme o padrão do mundo e não conforme o padrão da palavra. Então é isso que ele está dizendo. Aquele que ama ele, guarda a palavra dele, guarda a palavra de exortação. Aquele que ama renuncia ao mundo para carregar a sua cruz. Aquele que ama ele entra pela porta estreita. E João 17, versículo 17, irmãos, olha o que vai dizer. O Messias diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, aqui o Messias está rogando ao Pai, quando está perto da hora dele subir aos céus glorificado e se assentar no trono, à direita do Pai. Ali ele roga pelos discípulos, ele ora pelos discípulos dele. Então aqui ele diz, irmãos, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, a Bíblia é a verdade. Porque, irmãos, nós sabemos que o Messias, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E nós sabemos que ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra viva. A Bíblia, irmãos, se refere a ele. A Bíblia vai nos dizer: examinai as Escrituras, porque pensa que nela vocês têm a vida eterna. Porque são elas que testificam ao meu respeito. Ou seja, a Bíblia, ela testemunha a respeito do Messias, do nosso Salvador. Ela fala dele, irmãos. A Bíblia fala dele, a Bíblia aponta para ele. Agora olha o que diz aqui em João 1, no versículo 1, vai dizer: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com o Criador, ele era o próprio Altíssimo, e ele estava com o Altíssimo no princípio. Ou seja, aqui, irmãos, João está dizendo, no princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, irmãos, ele sempre existiu, nosso Salvador, o Messias sempre existiu. Ele sempre foi a palavra. A palavra, irmãos, desde o Antigo Testamento, na lei de Moisés, os profetas, os escritas, sempre profetizava a respeito do Messias, que veria o Salvador, que veria o ajudador, que trazia a salvação, que trazeria, irmãos, a retidão. A palavra sempre apontou para o Messias, desde a época de Moisés. Então, ele sempre existiu, irmãos. Ele sempre existiu e ele é a palavra viva. Aqui João mesmo diz que desde o princípio, desde o início, ele era a palavra. E a palavra se tornou carne. Então, ele é a palavra. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Messias é a palavra. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tudo aponta para ele, irmãos. Porque, irmãos, ele abriu um caminho. Quando o véu se rasgou, na morte da cruz, ele abriu um caminho para que a gente se achegasse ao trono da graça do nosso Criador. Então, ele é o nosso libertador. Ele é, irmãos, o nosso sumo sacerdote.
Sabemos que na lei de Moisés, irmãos, ali o povo tinha sempre um sacerdote que ficava ali no santuário, recebendo o sacrifício do povo, e aquele povo tinha que levar um cordeirinho, e o cordeirinho tinha que ser sacrificado pelos pecados daquele povo. Só que agora, irmãos, o Criador, ele nos enviou um libertador, o cordeiro vivo, um sacrifício vivo, que foi sacrificado naquela cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados, para nos trazer vida, restauração, para nos trazer, irmãos, a salvação da nossa alma, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, o único caminho que nos leva até o Pai, que nos leva à salvação da nossa alma, que nos leva, irmãos, à quebra da maldição, quebra de toda doença, de toda maldição hereditária da nossa vida, é o Messias, o nosso Salvador. Não há nenhum mediador a não ser ele, irmãos. Não há salvação em nenhum outro, em nenhum santo, nenhum outro Deus, a não ser o nosso Salvador, o Messias, aquele que se sacrificou, aquele que foi dilacerado naquela cruz por mim e por você, por amor de nós. Ele se humilhou, ele se fez carne, ele se fez humano, como nós, para morrer no nosso lugar. Ele saiu lá daquele trono de glória, do trono de majestade, para morrer por um povo pecador, porque ele saberia que a obra do Criador era perfeita. Irmãos, a Bíblia fala que a vontade do nosso Criador é boa, perfeita e agradável. E tudo que ele faz, irmãos, é com propósito. Tudo que ele faz é com propósito. Ele já sabe quem vai alcançar a salvação. O nosso Criador já sabe quem vai aceitá-lo, quem vai se redimir. O nosso Salvador sabe também aqueles que vão rejeitar a palavra de vida eterna. A Bíblia fala, irmãos, que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. E condenado a quê? Condenado à perdição, irmãos. A morte de fogo. A segunda morte. Sabemos que a primeira morte é a morte normal, onde a gente perde a vida no acidente, um infarto. Só que vem a segunda morte, que é no lago de fogo. A morte eterna. A morte onde não há mais salvação. Irmãos, e tem pessoas que acreditam que existe purgatório. E o purgatório não existe, irmãos. A oportunidade de salvação, a oportunidade de se arrepender, de se consertar é hoje, é agora. Todos os dias é dia da salvação. Todos os dias, irmãos, é dia do julgamento. Todos os dias nós estamos sendo julgados por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos, que desejamos. Porque os olhos do nosso Criador estão sobre a terra, olhando os bons, olhando os maus. E ali, irmãos, ele tem o nosso livro aberto, com todas as nossas obras. E hoje, irmãos, se faz essa pergunta, analise a sua vida. Será que o seu nome vai estar no livro da vida? Será que o nosso nome vai estar no livro da vida? Será que as nossas obras, irmãos, a Bíblia fala que no final nossas obras vai ser provada no fogo. Vai ser provada. Será que as nossas obras vão ser obras feitas de palha, de ouro, ou vai ser uma obra firmada na presença? Então hoje, irmãos, o nosso Criador nos chama ao arrependimento, ele nos chama à salvação, para se moldar ao padrão da palavra. A Bíblia fala, não se deixe se amoldar, não se deixe se levar, se amoldar pelo padrão do mundo, mas viva conforme a palavra, viva de acordo com a palavra. Se encaixe no padrão da palavra, porque ela é a verdade. Ela é que nos santifica, a palavra nos santifica, porque a palavra testemunha ao respeito do nosso Salvador. A palavra é Ele. A palavra é Ele, irmãos. Então aqueles que leem a palavra, se enchem dele, da presença do nosso Salvador. Aqueles que leem a palavra e guardam a palavra no coração. A Bíblia vai dizer, irmãos, bem-aventurados, aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que praticam a palavra. Porque o final está próximo, o fim se aproxima, a volta do nosso Messias se aproxima. E ali vai haver um julgamento das nossas obras boas, das nossas obras más. E a pergunta é, será que a nossa alma, para onde vai a nossa alma? Será que a nossa alma e o nosso espírito está preparado para esse grande dia? Será que a gente tem se preocupado com a nossa salvação? Ou a gente tem colocado a nossa preocupação, a nossa prioridade nas coisas do mundo, nos afazeres, na vida material, na família, nos filhos? Aonde está, irmãos, a nossa prioridade?
que eu e você venha pensar, analisar a nossa vida.